cidade, de um povo heróico brado retumbante, e o som da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela e forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol, as mãos de ti, pátria amada, Brasil. Mas serve da justiça prova forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol, as mãos de ti, pátria amada, Brasil. Todo principado, em sua composição, se reveste de dois elementos que formam um binômio: o suporte do principado. Esse suporte possui a sua função precípua da sua finalidade funcional, que assegura, que garante a permanência, a existência do principado, evitando seu desmantelamento, o seu desmoronamento. O binômio é o suporte do principado e é composto pelas leis e pelas ordens. Por que é preciso ter esse suporte para o binômio? Porque um reino dividido desmorona. Então precisa-se então da lei e das ordenanças, bem como também para as leis ordenarem as forças armadas, as forças que asseguram a ameaça de qualquer outro principado, pois um principado possui suas expressões, seus pensamentos, suas funções, suas regulações, suas ordenanças. O principado inimigo é certo que entrará em choque com o principado oponente, pois um reino dividido sempre entrará em choque. O reino dividido não permanece. Um principado dividido não consegue ficar permanentemente estabelecido. A tendência é ruí-lo por completo, parcialmente, ou se fundir em outras expressões. Então, o binômio é suporte para o principado, pautado nas leis e nas ordens. E essas leis e essas ordens encontra-se também preceituá-lo, pois os preceitos é o que assenta o principado. Nós vimos isso nos tópicos na frente. Vimos que o principado é garantido, é sustentado, justificado pela ciência que é postulada nos preceitos que justifica a existência do seu principado. E o principado, por sua vez, também utiliza e elabora preceitos, ordenança para justificar o suporte do principado. Leis aparecem como preceitos, ordem aparece como garantia, e os dois juntos formam o binômio, leis e ordem. E esse binômio encontra-se preceituadamente descrito no artigo 142 da Constituição Federal. Qualquer principado, seja ele maçônico ou não, por isso que quando aqui o canal exibe a bandeira Ordem e Progresso, nós estamos exibindo não as inspirações maçônicas, nós estamos
o canal exibe o binômio lei e ordem, porque qualquer principado possui esse binômio, seja ele maçônico, seja ele qualquer um, todos possuem. Quando exibimos o tremular da bandeira do nosso pendão, não estamos exaltando a maçonaria. O canal está mostrando para você que vê, que passa por aqui por esse canal, é que nós estamos mostrando para você o binômio do principado. Será que Deus, será que o reino, o principado do príncipe dos príncipes, do rei dos reis, possui o binômio? Será que há o principado do binômio de Deus? Claro que existe. Deus possui as ordenanças dele, leis. Possui seu exército, possui. Deus tem o seu exército celestial, forças, leis e força. O principado de Deus possui também as suas leis e suas forças. E isso deixa claro, é bem exemplificado em Romanos. Nos primeiros capítulos de Romano explica que os principados é para Deus, feito para Ele e para Ele. O principado que defendemos não é a maçonaria, mas é o principado de Deus. As leis e as ordens, elas ocorrem, existem, e elas são justificadas a sua existência porque o binômio precisa do suporte. O principado precisa do suporte. Porque se não tiver as leis e as ordens, as forças armadas, o exército do principado, que vai acontecer é divisão. Pois um reino não sobrevive se estiver dividido. E se acontecer qualquer principado que venha dividir, é preciso acionar o suporte do principado para defendê-lo. Agora, venhamos e convenhamos agora. Se nós sabemos que o artigo 412 é defesa da lei e da ordem, quem está governando, quem está no comando das ordenanças dos preceitos fundamentais do Brasil? Quem é? É o principado inimigo. Será que eu posso provocar esse artigo 4.2? Todo principado precisa manter-se firme nas suas expressões, nos seus pensamentos, pois ele é assentado e justificado pelos preceitos. Não pode acontecer rebeldia e divisões para o principado, porque um principado, um reino dividido não sobrevive. Precisa andar junto e nas suas expressões, nos seus pensamentos, nos seus viés. Um reino dividido não sobrevive, pois o principado deve se manter firme nos seus propósitos, nas suas proposituras, nos seus preceitos que inserem as leis. Então, nesse sentido, para garantir e dar a cobertura necessária para um determinado principado, entra em cena o suporte binominal, leis e ordens, as forças, as seguranças para conter qualquer distúrbios sociais. Dividir o reino, dividir um principado é derrubar o atual para montar outro e fundir em um outro. Para esse elemento acontecer, aparece a figura do caos, elemento necessário para o maligno que vem operacionalizando o ministério da iniquidade, bem como ativando os ativadores elementares para causar as divisões. O maligno sabe que é preciso dividir para poder fundir o tal principado, o nosso, para consolidar o dele. Para esse propósito ele levanta ativadores para acionar o caos, a rebeldia, a confusão no meio, para derrubar o principado atuante. O maligno tem a sua base em seu principado do iníquo, operacionando a mentira e a aceitação de tudo que não presta. É o pecado, é o reino das trevas. Esse reino tem trabalhado os ativadores, elementos estes
que ele precisa para ativá-los de modo a combater o nosso principado. Primeiramente, ele vem desgastando os preceitos nossos a fim de enfraquecer, operacionando o medo e o conformismo das pessoas diante do que ele apresenta na legislatura. Ao longo desses últimos anos, temos observado isso, mas não podemos deixar isso terminar acontecendo, porque o ministério do maligno foi previsto no livro sagrado de Tessalonicenses, das Boas Novas. Tessalonicenses mostrou-nos que o maligno ia operacionalizar os prodígios segundo os efeitos do seu principado, o principado da mentira e do conformismo. A nossa pátria, o nosso principado está sendo dirigido pelo próprio inimigo. O nosso inimigo está nas cadeiras, nos congressos, impondo os seus interesses do seu principado, entrando em conflito com os nossos, impondo e ameaçando. Se a gente não aceitar, ele manda prender. Interessante isso. Agora, sabemos que todo principado que fica dividido não sobrevive. O maligno sabe disso. Por isso, ele operacionaliza seus efeitos segundo os seus prodígios. E esses seus prodígios produz e levanta ativadores para a contenda, a fim de ruir, quebrar, ocasionar ruptura do principado, para que ele estabeleça o dele e destrua a velha ordem, o principado anterior, o qual ele encontra-se comandando através dos seus colaboradores, no STF, no presidente que está no comando da nossa pátria, porque ele é copicha também e é traidor também do nosso principado, pois aceitou ser contra e descortinar o efeito da mentira de Tessalonicenses. Esse presidente atual aí e o vice, não se engane, ambos trabalham Tessalonicenses, o efeito do ministério do principado do maligno. O maligno precisa danificar, derrubar e causar ruptura. O nosso suporte, leis e ordens, as nossas forças, pois o principado possui as leis e as forças para garantir o suporte. O suporte é o binômio para garantir o principado, a fim de que não venha ruir. Agora, podemos ativar o artigo 142? Pois ele é a preceituação do binômio ao principado. Podemos então ativar 142, que mostra que está descrito a segurança, o suporte do principado é garantida acionando 142 pelas ameaças externas, mas a ameaça interna, onde o inimigo quer derrubar o próprio principado, não produz o efeito. Para nós não. Invocar o artigo 142, o efeito será nocivo para nós, mas produzirá um efeito excelente para o maligno. Ele já operacionaliza os ativadores para o combustível do caos, distúrbio social, a fim de montar o seu principado e derrubar o nosso. Para isso ele precisa alimentar os combustíveis de caos, a pandemia. Não há dúvida que essas bestas globais possuem uma cepa fortíssima. Enquanto o maligno, ao longo de poucos anos, desgastou os preceitos, agora ele precisa estabelecer o dele. Adivinha como ele pode fazer isso?